A eliminação na Libertadores já foi, é passado, e agora a gente tem um jogo muito mais importante do que parece. Nesse vídeo aqui de análise pré-jogo eu te explico tudo sobre isso e também te conto tudo sobre a partida entre Juventude e Botafogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece hoje às 6h30 lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vamos embora! Bom, como eu falei, o jogo é às 6h30 da noite, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vai ter transmissão do Premier, mas como você já sabe, aqui no Fogo na Rede, hoje diretamente do nosso estúdio, a gente vai transmitir a partida em áudio também com as imagens das nossas reações. Eu vou narrar, o Gabriel vai comentar a transmissão de Botafoguense para Botafoguense que você já conhece. Então vem junto com a gente, que é muito bacana. Tenho certeza que se você não conhece, você vai gostar. A gente lê todos os comentários, a gente dá voz à torcida do Botafogo e a gente torce junto com você e traz todas as informações da partida para você. Bom, agora vamos falar das informações do jogo, começando aí pela arbitragem. O árbitro da partida vai ser o senhor Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele é árbitro FIFA e apitou 2 jogos do Glorioso nesse Brasileirão. O primeiro deles foi a derrota por 1-0 por Bahia lá na Arena Fonte Nova pela 7ª rodada e a vitória do Botafogo sobre o Sport por 1-0 na Ilha do Retiro pela 15ª. Curiosamente, ele é também o árbitro que apitou o último jogo entre Juventude e Botafogo lá na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, também em Caxias do Sul, também no estádio Alfredo Jaconi, em que o Botafogo saiu derrotado por 3-2. O VAR da partida vai ser o Wilbert Estevão da Silva, também de São Paulo, da Federação Paulista, e o estádio, como eu falei, é o Alfredo Jaconi, tem capacidade aí para 19.924 torcedores. A parcial de ingressos ainda não foi divulgada, mas eu acredito num público alto, já que a torcida do Juventude gosta muito dos jogos contra o Botafogo. Geralmente eles tratam como se fosse um jogo diferente, como se fosse um clássico, que para eles fica muito marcado, né? Até hoje, a final de 99 é o maior feito da história do clube, o título da Copa do Brasil. Então eles levam essa rivalidade que só existe pelo lado deles muito a sério. Uma coisinha que eu esqueci de falar também, a torcida do Juventude também está empolgada, porque acabou de vencer o Vasco na última quarta-feira por 2-0 lá no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. E também, outra curiosidade aí, é que o Botafogo não vence lá desde 1996 pelo Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo venceu por 5-3. O Botafogo não vence desde 1996, o Flamengo desde 1997, o Fluminense desde 2005 e o Vasco desde 2009 lá no Jaconi. Então os cariocas não têm levado sorte lá em Caxias do Sul, então o Botafogo pode ser o primeiro a quebrar esse longo jejum no dia de hoje. Eu falei que ia explicar lá no início do vídeo o porquê essa partida é tão importante para o Botafogo. Então vamos em partes. Primeiro, depois da eliminação da Libertadores, agora a gente tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Não restam dúvidas que o principal foco do Botafogo é a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro agora não pode ficar de lado. Por quê? Primeiro, o Botafogo precisa terminar entre os 9 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro para disputar a Copa do Brasil ano que vem. Senão a gente não vai disputar a Copa do Brasil, já que a gente não se classificou pelo Campeonato Carioca, já que não fomos nem para a Taça Rio. E também a gente precisa disputar a Libertadores do ano que vem, questão financeira, questão de prestígio, enfim, da gente disputar a 3ª vez seguida a principal competição do continente, que também seria algo inédito aí na nossa história, então também é muito importante isso. Mas além de tudo isso, a rodada foi muito boa. Eu vou dar uma olhadinha com vocês rapidinho nos jogos para eu explicar o porquê essa vitória, se o Botafogo vencer hoje, é claro, essa possível vitória do Botafogo seria tão importante na tabela e porque seria tão importante para o resto do campeonato. Vamos lá, vou entrar na telinha aqui para eu te mostrar que o Fluminense perdeu do Bragantino por 4-2, então se o Botafogo vence aí o Juventude, o Botafogo abre 5 pontos de vantagem para o Fluminense com o mesmo número de jogos. Cruzeiro Internacional, Cruzeiro venceu o Inter. Até seria bom um empate aí, talvez, para a gente continuar brigando ali com o Cruzeiro por uma vaga na Libertadores, mas eu acho que o Cruzeiro vai acabar brigando pelo título mesmo, já está embalado aí, voltou a vencer. Então, enfim, tá difícil buscar o Cruzeiro, mesmo a gente com 3 jogos a menos que o Cruzeiro, contando, óbvio, o jogo de amanhã. Então, pensando no Inter, o Botafogo abriu uma vantagem muito boa pro Inter. Você vê que o Inter nem aparece aí na tabela, o Inter tá, ó, em 12º, com 2 jogos a mais que o Botafogo. Se o Botafogo vence hoje, eu falei amanhã antes, né? Se o Botafogo vence hoje, o Botafogo abre aí para o Inter, são 4 aqui, são 8 pontos de vantagem, fazer a conta aqui certinho, 29 para 24 é isso, já são 5 pontos se o Botafogo vencer o Juventude, o Botafogo vai ficar a 8 pontos de vantagem do Inter
com 2 jogos a menos, com um jogo a menos, perdão. Então, ou seja, o Botafogo abrindo uma larga vantagem aí para o Fluminense e para o Inter, que são concorrentes diretos para a pré-Libertadores. Aí você pode falar, ah, mas o Inter não está tão bem. Mas é um concorrente chato, né? Um time que a gente sabe que é perigoso, forte e que está agora só com o Campeonato Brasileiro. Então, a gente olhando aí a tabela, a gente pode prever que Atlético Mineiro, Inter, Fluminense, São Paulo, talvez o Mirassol, o Ceará acho muito difícil, talvez o Bragantino ali que está na nossa frente, tudo bem que tem 3 jogos a mais que a gente, mas está na nossa frente muito pelo belo início de campeonato que fez, vinha de 8 derrotas seguidas, mas são adversários diretos aí por essa briga, e o Botafogo pode abrir uma gordura contra todos eles, né? O Grêmio e o Ceará empataram, esses aí eu já acho que não vão brigar com a gente, mas também seguraram os dois, o Grêmio está ali com 24 pontos, o Ceará está com 26, os dois têm 2 jogos a mais que o Botafogo, então o Botafogo realmente pode fazer valer aí dessa rodada, fazer uma rodada muito boa. Ainda tem jogos que interessam a gente, como o Bahia e Santos principalmente, para a gente pensando em brigar ali pelo G4, o Bahia está 4 pontos na nossa frente, seria bom o Santos vencer essa partida, e também tem Fortaleza e Mirassol, que também o Mirassol está ali brigando com a gente por enquanto, e São Paulo e Atlético Mineiro. Mas já tiveram 2 resultados que eu acho ótimos e que o Botafogo pode fazer valer aí de uma boa vantagem para as próximas rodadas. Antes da gente ir para o campinho tático, deixa eu te falar só os desfalques e os pendurados do Botafogo e do Juventude para a partida de hoje. Começar aí com os desfalques do Botafogo, o zagueiro Bastos, o lateral esquerdo Cuiabano, o zagueiro Caio Pantaleão, o meia Jordan Barreira e o atacante Arthur. Do lado do Juventude, o Everton, lateral direito, Rodrigo San, zagueiro, Natan, também zagueiro, Lucas Fernandes, aquele que foi nosso, ele mesmo, meia armador, também está fora, o Marcos Paulo, atacante, o Gilberto, centroavante, aquele que também recusou o Botafogo diversas vezes, jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, enfim, jogador conhecido, é bom que não enfrenta a gente no dia de hoje. E pendurados do Botafogo, o John, o Ponte, o Marçal e o Montoro, se tomarem o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Bragantino sábado que vem no estádio Newton Santos. Mais uma informação aí é que o centroavante Cris Ramos, que veio lá do Cádiz da Espanha, está regularizado e está lá em Caxias do Sul para atuar no jogo de amanhã. Então ele vai ser relacionado, vai começar no banco de reservas. Então a gente pode ter a estreia aí de um novo reforço com a camisa do Botafogo. Agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como vão jogar as duas equipes. Bom, começando aí com o Botafogo, a gente vai com o John no gol ou Neto, tá? Existe essa dúvida aí. Vamos ver se o David estreia o Neto com a camisa do Botafogo, mas acredito que ele vai de John mesmo. O Ponte pela lateral direita, o Barbosa na zaga pela direita e o David Ricardo na zaga pela esquerda. Lembrando que o Barbosa costuma jogar na zaga pela esquerda, mas ele está improvisado, já que a gente está sem nenhum zagueiro por ali no momento. E o David Ricardo está na sua função de origem. O Alex Telles na lateral esquerda, o Newton ali substituindo o Danilo de primeiro volante, o Marlon Freitas segundo volante, o Correia substituindo o Savarino, o Botafogo está indo com um time misto, né? Vocês já devem ter percebido. O Jefinho na ponta direita ou na esquerda, tá? Existe essa dúvida. Não sei exatamente como o David aí vai botar, se vai botar o Montoro na direita e o Jefinho na esquerda, ou o Jefinho na direita e o Montoro na esquerda. Lembrando que os dois são pontos esquerdas, mas deve começar aí com o Jefinho e com o Montoro mesmo nas pontas e o Arthur Cabral do centroavante. Já o Juventude deve a campo com o Jandrei no gol, Reginaldo na lateral direita, Wilker Angel na zaga pela direita, Cipriano na zaga pela esquerda, Marcelo Hermes, bom lateral que foi do Criciúma na lateral esquerda, o Kaique e o Jadson fazendo a dupla de volantes, no meio também tem o Luiz Mandaca e o Batalha, e na frente o Taliari e o Matheus Babi, sim, aquele Babi e aquele Jadson também, o Jadson foi revelado de General Severiano, nosso cria, e o Matheus Babi jogou no Botafogo em 2020, foi rebaixado com a gente, mas pelo menos fez um gol importante aí, já que tem Copa do Brasil no meio de semana, ele fez o gol que eliminou o Vasco lá na quarta fase da Copa do Brasil de 2020. Bom, vamos aí falar de como as duas equipes devem jogar. Eu acredito que o Botafogo vai ter muita bola, tá? O Juventude deve ficar mais recuado, deve buscar uma pressãozinha inicial ali no início do jogo, tentar ter a bola ali nos primeiros 15 minutos, muito chuveirinho, principalmente pro Babi e pro Taliari, são dois bons cabeceadores, a gente sabe da grandeza aí do Babi, né? Da altura dele, perdão, é isso que eu queria falar. É um jogador muito alto, muito de área. O Taliari é um jogador interessante, é rápido, tem boa finalização, é um jogador de área que aparece ocupando os espaços, então o
Botafogo vai ter que tomar cuidado com ele, mas depois dos primeiros 15 minutos eu acredito que o Juventude vai dar uma recuada, vai abaixar as linhas e aí o Botafogo deve ter muito mais a bola. Eu vi essa semana, inclusive, Vasco e Juventude, o Vasco teve muito mais a bola, é claro, porque é o time do Diniz, mas o Juventude mesmo jogando dentro de casa teve um pouco mais só que 20% de posse de bola, então realmente muito pouco, apesar de ter buscado os gols no início, né? O Juventude abaixou as linhas e deve fazer a mesma coisa com o Botafogo. Só espero que não tenha gol no início para acontecer isso. E é o Juventude jogar no contra-ataque, porque é o ponto forte dessa equipe do Juventude. Mandar, que é um jogador muito físico. O Jadson é um jogador que tem uma boa qualidade no passe, a gente conhece bem. O Batalha é muito forte fisicamente, esse realmente é correria braba. O Taliari, como eu falei, é um jogador de mais velocidade. O Babi já é mais de área, mas também não deixa tanto a desejar na velocidade. Então acredito que o Botafogo vai ter a bola, vai ter que ter paciência. O time do Carpini não é um time também tão retranqueiro, apesar de que eu falei que vai jogar em linhas baixas, né? Deve jogar em bloco baixo. E mesmo assim, eu acredito que o Botafogo vai ter que ter paciência. Não vai ser tão fácil de furar aí o bloqueio do Juventude, mas eu acredito que o Botafogo é muito favorito para essa partida. Tem jogadores aí que podem decidir. O Jefinho vive uma boa fase, vem entrando bem nos jogos. Tomara aí que ele comece bem como titular. A gente tem o Montoro também, que é de alta qualidade, o Arthur Cabral, enfim. Vamos ver se o Corrêa finalmente deslancha aí no jogo de hoje. A gente tem o Marlon Freitas, enfim, vocês já sabem o time do Botafogo, então acredito que o Botafogo é muito favorito, mas jogar lá é sempre muito difícil, vai ter o apoio da torcida, é um caldeirão, mas o Botafogo vai precisar saber lidar com isso e tem que estar atento principalmente nos minutos iniciais do jogo para não dar bobeira e aí poder ter a bola com tranquilidade, com placar em igualdade e aí abrindo o placar. O Juventude deve se desesperar e o Botafogo deve ter muito mais espaço aí no time do Juventude para conseguir aumentar o placar e ficar muito mais tranquilo na partida. É isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. A gente agradece bastante. Bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida e fica ligado que a partir de 5h30 tem a nossa transmissão completinha aqui no canal do YouTube. Como eu falei, o jogo vai passar no Premiere, mas aí você tira o sonzinho do Premiere, escuta com a minha narração, os comentários do Gabriel, que eu tenho certeza que você vai gostar muito mais. Aqui a transmissão é realmente feita para você, torcedor alvinegro. A gente vai torcer junto com você, a gente vai trazer todas as informações para você e vamos fazer a transmissão completinha, com pré-jogo, cobertura completa do jogo e depois o pós-jogo também, para a gente torcer junto pelo Fogão, buscar essa vitória e começar esse novo momento. Beleza? Vamos juntos, saudações alvinegras, valeu!